disse o tema para a mensagem da palavra de Deus é integridade segundo o coração de Deus. A integridade definida, melhor definição no nosso português, é do dicionarista Aurélio Buarque. Ele define a integridade dessa forma: integridade é retidão. Integridade, diz ele ainda, é pureza. E diz ele ainda que integridade é inocência absoluta, total. É pureza total. É retidão completa. E uma pessoa que vive em integridade é uma pessoa reta, é uma pessoa imparcial, não toma partido, nem de si mesma. E é uma pessoa irrepreensível, absolutamente irrepreensível em todos os seus atos, em todas as suas palavras. Na prática, no entanto, o que nós vemos, os irmãos veem também, o que tem imperado, o que tem regido a sociedade, o que tem reinado nos relacionamentos, na sociedade em que vivemos, especialmente nos últimos anos, é uma lei totalmente diferente e se difere totalmente dessa definição. O que impera é a lei da relatividade. É a lei do depende disso, depende daquilo. Depende da necessidade, depende do momento, íntegro, imparcial, reto, irrepreensível, depende da condição de vida, depende do status financeiro. É a lei da relatividade, tudo é relativo. E nós com isso estamos vivendo na sociedade em que estamos inseridos, meus irmãos, um choque de integridade, de definição de integridade, um choque de entendimento de integridade. Para algumas pessoas entendem que integridade é uma condição de vida, um estilo de vida que vai além da moral, dos costumes, e para muitos outros muito aquém, principalmente dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus para as nossas vidas. E com isso nós temos este choque de entendimento invadindo também as nossas igrejas, os nossos lares, porque o mundo inteiro está assim. É só uma mentirinha inocente. Eu tenho certeza que você muitas vezes já ouviu essa expressão. Diga que eu não estou, depois eu falo com ele. Atende o telefone, mas não diga que eu estou. Atende a porta, mas diga que eu não estou. Outra hora eu falo com ele. E às vezes os pais se esbarram em dar essa ordem a uma criança que vai até a porta e graciosamente ela acaba falando para a pessoa: meu pai mandou dizer que não está. O mundo evoluiu, nós não estamos mais vivendo. Quantas vezes eu já ouvi isso, meus irmãos? Hilton, você já tem agora 65 anos de idade.
O mundo evoluiu, as coisas mudaram, já não é mais assim. Diga isso ao Senhor. E presta bem atenção, uma frase que você já pode ter ouvido. Eu vou apenas dizer a frase sem comentá-la. É para salvar a relação. Ou muitas vezes essas palavras são colocadas assim. É apenas para apimentar a nossa relação. Meus irmãos, eu não vou comentar. Este salmo de Davi, a palavra de Deus, em que ele define tão bem a integridade relacionada à justiça e à mentira. E o outro texto de Daniel, nós temos, meus irmãos, nesses dois textos da palavra de Deus, presente nesses dois textos, como que intensas chamas crepitantes de autoridade destes dois homens para definir para nós nesta noite o que é aos olhos de Deus a integridade. Isso porque um deles, ao pregar a integridade, ele caiu na sua própria pregação, o rei Davi. E os outros três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, com toda a autoridade, com toda a chama da autoridade divina, porque sendo ainda muito jovens, foram desafiados a pecar, a cair na integridade e não caíram, mesmo arriscando as suas vidas. Se o nosso Deus, ó Rei Nabucodonosor, quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não adoraremos a tua imagem, não adoraremos os teus ídolos. E o rei, enfurecido, mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que de costume. A fornalha naqueles dias era uma das penas capitais da Babilônia. Um escritor da palavra de Deus, porque caiu em pecado e perdeu a sua integridade. E os outros 3, porque nunca caiu, preferiram a morte. E ao preferirem a morte, eles passaram pela maior experiência das suas vidas. Eles passaram pela experiência que todo crente, que cada um de nós, você e eu, podemos passar ao desafiarmos as vicissitudes da vida e do pecado e da nossa sociedade em que vivemos, de receber de Deus, porque nunca, homem algum, crente algum, jamais deixará de receber de Deus a recompensa por ser íntegro aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade, ainda que para isso tenhamos que sacrificar a nossa própria vida, tenhamos que perder dinheiro, tenhamos que perder cargos, tenhamos que perder autoridade, tenhamos que perder seja lá o que for, o Senhor lá na frente não deixará de fazer justiça com seus filhos, porque Ele é Deus. Nós falhamos, Deus não. Se deixarmos de ser fiéis, sim, mas Deus nunca deixará de ser fiel até com aqueles seus filhos que lhe são infiéis. E o Senhor então concedeu àqueles 3 jovens a grandiosa experiência da presença de Cristo Jesus, porque era Ele, lá na fornalha,
E na fornalha eles não se debatiam, não se defendiam das chamas, pelo contrário, eram luminares, iluminando um jardim florido, onde passeavam, diz a palavra de Deus. Eles passeavam pela fornalha, na presença do Senhor. Experimente ser fiel até a morte ao Senhor, ser íntegro até a morte, e você receberá do Senhor recompensa e recompensa. Eu tenho procurado estabelecer os limites máximos de integridade na minha família. Eduquei meus filhos assim. Eu e Ana Maria vivemos assim em nossa casa. Não há mentiras, não há falsidade. Procuramos viver assim. Às vezes falhamos, nos levantamos correndo em busca do Senhor. E eduquei meus filhos assim. Uma experiência com meus 2 filhos mais velhos. Um hoje tem 45 anos, o outro tem 43. Mas nessa época eles eram garotinhos, 6, 7 anos de idade, 8 anos. Eu cheguei em casa, vi uma parte do banheiro, uma peça do banheiro da nossa casa quebrada, onde se coloca toalha. Chamei os 2, eles já vieram chorando. E o mais velho disse: pai, fui eu, pode bater em mim. E ele já veio. Com o chinelinho na mão. Aí o mais novo, 2 anos mais novo, disse: não, a culpa é minha. Fui eu que provoquei. E ele veio correndo atrás de mim e bateu a cabeça aí. A culpa é minha. Não faz nada com o Cláudio. Sou eu o culpado. Pode bater em mim. E eu peguei o chinelo e bati nos 2. Devagarinho. E eles me disseram: pai, pode descontar, pode comprar a peça e desconta na nossa mesada. Eles tinham uma mesadinha pequena, mas tinha. Eles não sabiam o preço daquilo lá. E a mesada deles do ano inteiro. Há poucos dias, pouco tempo agora, o meu filho mais velho estava com ele no Carrefour. Eu peguei uma uva para experimentar, para ver se estava doce para levar para casa. Ele segurou meu braço no ar, com uma mão forte, disse: o que você está fazendo, pai? Eu falei: vou experimentar a uva. Ele apertou meu braço, me fez devolver a uva, pegou um cachinho, foi no caixa, pagou, trouxe e me disse: aquela você estava roubando. Eu disse para ele, virei para ele e disse: Cláudio, o que é isso? Ele falou: você quer mudar a sua educação para nós? Ainda dá tempo, eu tenho alguns anos de vida ainda. Eu abaixei a cabeça. Foi embora para casa mais triste. Um amigo mesmo. Nunca mais consegui experimentar uva no supermercado. Para falar de integridade segundo o coração de Deus, meus irmãos, é necessário falarmos primeiro da integridade segundo a vivência do mundo. Então vamos lá. Vamos falar da integridade segundo o mundo. Como que é a integridade segundo o mundo em que nós vivemos, que é muito diferente do mundo que eu vivia nos meus 15, 20 anos de idade, quando fui despertado para ir para o seminário SPS lá de Campinas e estudar e me fazer pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1971. Era muito diferente, era muito mais fácil ser crente
Viu, reverendo Jorge? Era muito mais fácil. A integridade, meus irmãos, segundo o mundo, primeiro, a ideia de que ninguém é perfeito. Realmente, tem razão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que nos afirma a palavra de Deus. Mas este é um mau entendimento quando vemos pessoas dizendo, justificando as suas faltas e dizendo: ora, ninguém é perfeito. E outras pessoas dizendo: ora, todo homem tem o seu preço. Já ouviram essa expressão? Não ouviram? O crente não. A integridade do crente não tem preço. Ele perde tudo que tiver de perder, perde a vida, mas não perde a sua integridade. Ora, ninguém é de ferro. Já ouviu isso também, tenho certeza. Se você ler Filipenses 3, os versos 12 a 20, você vai ler o apóstolo Paulo falando sobre isso. Em segundo lugar, o que impera na sociedade dos últimos dias, meus irmãos, que eu nunca tinha visto nos meus dias de adolescente, é o famoso hedonismo que não acabou. Hedonismo era aquela pregação, aquela crença da época da Babilônia, do Império da Babilônia, e todos os impérios posteriores, Império Grego, Império Romano, mais ainda o Império Romano, mas já imperava essa ideia no reino da Babilônia. O hedonismo é a crença de que tudo que você quiser fazer, faça. Tudo que você tiver vontade de fazer, faça. Tudo que te agrada, faça. Tudo que te der emoção, faça. Tudo que te der excitação, faça. Tudo que te der prazer, não deixe de fazer, porque a vida é curta. Se você perder tempo, você vai envelhecer e não vai desfrutar das coisas gostosas da vida. Isso é o que ensina o hedonismo. E o hedonismo, meus irmãos, não ficou lá no passado com o rei Belsazar, com seu pai, outro homem idólatra e pervertido, não ficou no Império Grego helenístico, não ficou no Império Romano. O hedonismo continua nos nossos dias. Há famílias fazendo troca de casais, fazendo swing numa casa. A maior tristeza que eu tive em todos os passeios de férias que eu já tive na minha vida, nunca esperava isso daquele casal, foi quando se aproximou de mim, daqueles que estavam comigo, um casal, marido e mulher, com crianças pequenas, se oferecendo para fazer troca de casais, em São Paulo, na sua casa. Aquilo me trouxe lágrimas, me trouxe tristeza, me trouxe joelhos no chão. Até hoje não sai da minha memória. E não estranhe se você ficar sabendo de pessoas que você conhece que praticam isso. Hedonismo. Salomão, motivado por essa prática, escreveu lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 9 em diante: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te tira a porta. E eu digo a você, meu irmão, faz tudo o que tiver vontade, faça. Sabe, porém, que tudo que você fizer está escrito no livro
da vida do Cordeiro. E depois lá no ainda capítulo 12, verso 8. Verso 1, perdão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, que agradam os teus olhos, fala o que tiver vontade de fazer, viva como você quiser, mas você é crente. Então saiba que tudo que você fizer, tudo que você pensar, tudo que você falar, todas as suas palavras estão registradas na memória do nosso Deus. Ele não esquece. E um dia o Senhor trará à memória todos os nossos atos. Então cuidado, para você não passar muita vergonha naquele dia. Meus irmãos, isso não teria problema. A vida, a prática do hedonismo não teria nenhum problema para a sociedade humana, porque a sociedade humana, diz a palavra de Deus, que jaz no maligno mesmo. Então que mal haveria? Se deleita nos prazeres da vida, porque o mundo jaz no maligno. É o que diz a palavra de Deus. Mas o problema é que essa sociedade que jaz no maligno, praticando hedonismo e outros ismos por aí, está influenciando as nossas igrejas e aos poucos, sorrateiramente, vai penetrando nas nossas igrejas e destruindo, meus irmãos, os padrões de santidade em que o Senhor nos chamou a viver. E quando os pecados penetram a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, as janelas do céu são fechadas para as bênçãos de Deus. E as nossas igrejas deixam de receber as bênçãos de Deus. Então vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Essas janelas estão fechadas. Por quê? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos ouvidos, para que vos não ouçam. O pecado destrói, o pecado amarga a vida do crente, o pecado destrói a vida das igrejas. Igrejas têm diminuído o número de pessoas, têm fechado as suas portas, têm parado a sua programação. Igrejas estão sendo vendidas até para boates, por causa do pecado que sorrateiramente foi penetrando aos poucos, tomando conta das vidas, tomando conta dos lares, tomando conta dos corações. A relatividade, isso é relativo, é só uma mentirinha de nada, não tem problema. Tem sim. Então nós precisamos saber qual é a integridade segundo o coração de Deus. Gênesis 17. Anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. E no capítulo 12, o Senhor já dissera a ele, quando o chamara: seja você uma bênção. O chamado não era ali propriamente para fazer coisas, era para ser, não era para fazer, era para ser íntegro. Foi o primeiro chamado ao primeiro dos patriarcas, chamado por Deus para ser uma pessoa exemplar, íntegra, santa. Quando
Quando Moisés começou a escrever a Bíblia, a palavra de Deus, aos pés do Monte Sinai, a primeira coisa que ele escreveu: vós me sereis para mim uma nação santa. Capítulo 19 de Êxodo. Vós me sereis uma nação santa. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não há alternativa, meus irmãos. Não há meio termo. Não é um pouquinho santo, é santo por inteiro. Hebreus 12, 14: segui a paz com todos, diz o apóstolo que escreveu este livro, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode olhar no capítulo 15, que nós lemos de Salmos, que Davi começa dizendo que o caminho para o céu é a santidade, é a integridade, é a justiça e a verdade. Falar sempre a verdade, nunca mentira. O pai da mentira é Satanás, lá no Éden. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram ecoar nos ares, na história, o seu grito de integridade, de defesa da integridade, de escolha da integridade, mesmo com a perda da própria vida, porque eles não sabiam se seriam mortos ou não, se as chamas daquele lugar iria queimá-los ou não. Eles não sabiam. Eles estavam prontos para serem queimados. E os irmãos sabem por que hoje nós temos este livro em nossas mãos? Porque hoje nós podemos subir aqui neste púlpito sagrado e pregar a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque pessoas mártires morreram crucificados, morreram queimados, morreram trucidados, morreram comidos por animais nas arenas, para não negar o seu Senhor, para manter a integridade. Bastava dizer não creiam em Jesus, e estavam livres, salvavam as suas vidas. Hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, porque pessoas morreram por nós. Olha só, se isso não mexe com você, mexe muito comigo. Nossa integridade, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, é inegociável. Foi isso que aqueles jovens disseram ao rei Nabucodonosor: saiba, ó rei, que não negociamos a nossa fé. Nossa santidade, nossa integridade não está à venda, nem pelo valor incomensurável das nossas próprias vidas. Não está à venda. Quisera, meus irmãos, ver toda a minha igreja dizendo a mesma coisa: a minha integridade é inegociável, não vendo. Eu não vendo a minha fé, eu não vendo a minha consagração, eu não vendo por nada. O crente, meus irmãos, não mente nunca. O crente não engana nunca. O crente não mascara a verdade, não camufla, não esconde. O crente não guarda segredos. O crente não rouba. O crente não promete se não pode cumprir. O crente não joga lixo pela janela do carro. O crente não estaciona em vaga de idosos ou de deficiente físico. O crente, meus irmãos, não ultrapassa a velocidade estabelecida pelo governo nas estradas.
Se a velocidade é 80 e você ultrapassar a velocidade, você está pecando, deixando de ser íntegro aos olhos de Deus. Pois isso é integridade segundo o coração de Deus, que nos manda obedecer às autoridades constituídas. Preste bem atenção. Se você faz isso, peça perdão a Deus. E para, antes que a mão da ira de Deus pese sobre sua vida. O crente não fura fila, o crente não só nega imposto de renda, o crente não leva atestado falso para os padrões, o crente não ultrapassa sinal vermelho, e aí vai a fila, não é? Uma fila interminável. O crente é amado, o crente perdoa, o crente espalha a paz, o crente é luz do mundo, o crente é sal da terra. Aleluia. Porque isso somos nós. Um homem, estou acabando, a vontade de continuar falando. Um homem descalço pisou num lugar onde havia várias farpas, num lugar sujo, foi para casa, retirou as farpas do pé e, não encontrando mais nenhuma, tomou banho normalmente, ficou por isso mesmo. O pé começou a inflamar, começou a infeccionar, e o tempo foi passando. Ele não quis procurar o médico. Turrão, como são muitos homens, só procura o médico quando já está quase morrendo. Foi passando o tempo e o pé foi infeccionando. Os meses foram passando e aquele homem parou de andar, porque não conseguia mais colocar o pé no chão. E andava com muita dificuldade. É apenas para ilustrar a vida dos crentes, meus irmãos, que retira a maioria dos pecados da sua vida, mas deixa uma farpa. E saiba você que se você deixou uma farpa na sua alma, no seu coração, na sua vida, ela vai infeccionar. E ela vai impedir de você andar rumo à glória celeste. Porque no céu não entra pecado. É o hino 320 na harpa cristã. No céu não entra pecado. Não há, meus irmãos, atalhos para o caminho do céu. Há um só caminho, e esse caminho é estreito e difícil, mas é de santidade, é de integridade, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus nos abençoe.